que um cangaceiro vá, quebre e roube o ateliê de Lúcia. A nobreza do amor. A Quest divulgou agora de manhã uma nova pesquisa com intenção de voto para a eleição presidencial. Vamos aos números? Margem de erro é de 2 pontos percentuais, índice de confiança é de 95%. Lula do PT aparece com 39%, com a margem de erro tem entre 37% e 41%. Flávio Bolsonaro do PL tem 29%, com a margem de erro de 27% a 31%. Renan Santos do Missão e Ronaldo Caiado do PSD aparecem com 3% cada, com a margem de erro vão de 1% a 5%. Aécio Neves do PSDB e Romeu Zema do Novo têm 2% cada, com a margem de erro vão até 4%. Augusto Cury do Avante, Joaquim Barbosa do DC e Samara Martins da UP aparecem com 1% cada, com a margem de erro vão até 3%. Renan Santos, Ronaldo Caiado, Aécio Neves, Romeu Zema, Augusto Cury, Joaquim Barbosa e Samara Martins estão empatados dentro da margem de erro. Indecisos são 10%, brancos, nulos ou não vão votar, 9%. Cabo Daciolo do Mobiliza, Edmilson Costa do PCB e Heró Bezerra do PRTB não pontuaram. A Quest também pesquisou 4 cenários de segundo turno. Vamos ver o primeiro, entre Lula e Flávio Bolsonaro. Lula do PT tinha 46% em dezembro, 45% em janeiro, 43% em fevereiro, 41% em março, 40% em abril, 42% em maio e 44% agora. Com a margem de erro tem de 42% a 46%. Flávio Bolsonaro do PL tinha 36% em dezembro, em janeiro e fevereiro 38%, em março 41%, em abril 42%, 41% em maio e 38% agora. Com a margem de erro tem de 36% a 40%. Indecisos eram 3% em dezembro, 2% nas 4 pesquisas seguintes, 3% em maio e agora 4%. Brancos, nulos ou não vão votar, 15% em dezembro e janeiro, 17% em fevereiro, 16% nas 2 pesquisas seguintes, 14% em maio e agora em junho. Também foi testada a disputa entre Lula e Romeu Zema. Lula do PT tinha 45% em dezembro, depois 46%, fevereiro 43%, março 44%, 43% em abril, em maio 44% e agora 45%. Com a margem de erro vai de 43% a 47%. Romeu Zema do Novo tinha 33% em dezembro, 31% em janeiro, 32% em fevereiro, 34% em março, 36% em abril, 37% em maio e agora 35%. Com a margem de erro vai de 33% a 37%. Indecisos eram 4% entre dezembro e fevereiro, depois 3%, 4% em abril e maio e agora 3%. Branco, nulo ou não vão votar, 18%, 19%, 21%, 19%, 17%, 15% e agora 17%. Outro cenário testado foi uma disputa entre Lula e Ronaldo Caiado. Lula do PT tinha 44% em dezembro e janeiro, 42% em fevereiro, 44% em março, 43% em abril, 44% em maio e agora 45%. Com a margem de erro tem de 43% a 47%. Ronaldo Caiado, do PSD, tinha 33% em dezembro e janeiro, 32% em fevereiro e março, 35% em abril, maio e junho. Com a margem de erro tem de 33% a 37%. Indecisos eram 3% em dezembro, 4% em janeiro e fevereiro, 3% em março, 4% em abril e maio e agora em junho. Brancos, nulos ou não vão votar eram 20%, depois 19%, 22%, 21%, 18%, 17% e agora 16%. A Quest também testou uma disputa entre Lula e Renan Santos. A primeira pesquisa entre os dois foi feita em janeiro, quando Lula tinha 46%. Depois 44%, 43%, 44%, 45% em maio e agora em junho. Com a margem de erro vai de 43% a 47%. Renan Santos, do Missão, tinha 26% em janeiro, 25%, 24% em 2 pesquisas, 28% em maio e agora 31%. Com a margem de erro vai de 29% a 33%. Indecisos eram 4% em janeiro e fevereiro, 3% em março, 5% em abril e em maio e agora 4%. Branco, nulo ou não vão votar, 24% em janeiro, 27%, 30%, 27%, 22% e agora 20%. O Quest divulgou também uma pesquisa com a avaliação que os brasileiros fazem do governo e do trabalho do presidente Lula. Margem de erro também é de 2 pontos percentuais, índice de confiança é de 95%.
Em novembro, 47% aprovavam o trabalho de Lula. Em dezembro, 48%. Em janeiro, 47%. Em fevereiro, 45%. Em março, 44%. Em abril, 43%. Em maio, 46% e agora 47%. 50% desaprovavam em novembro. Em dezembro, janeiro e fevereiro, 49%. Em março, 51%. 52% em abril. Em maio, 49% e agora 48%. Não souberam ou não responderam 3% em duas sondagens. 4, 6 e 5 nas últimas 4 pesquisas. A Quest pediu ainda que os entrevistados avaliassem o governo de maneira geral. Em novembro, 31% avaliavam o governo Lula de maneira positiva. Em dezembro, 34%. Em janeiro, 32%. Em fevereiro, 33%. Em março e abril, 31%. Em maio, 34% e agora 34%. Regular, 28% em novembro, depois 25%, 27%, 26%, 25%, 26%, 25% em maio e agora 26%. A avaliação negativa era de 38% em novembro e dezembro. Em janeiro e fevereiro, 39%. Em março, 43%. 42% em abril, 39% em maio e agora 38%. Não souberam ou não responderam 3% em duas rodadas, 2% em janeiro e fevereiro, 1% em março e abril, 2% em maio e em junho. A Quest ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre 5 e 8 de junho. Vamos entender melhor esses números todos com as nossas comentaristas aqui. Mira Leitão, que hoje está em Brasília. Andréia Sadi comigo aqui no estúdio no Rio de Janeiro. Bom dia, Andréia. Bom dia para você, bom dia a todos. Bom dia, Miriam. Queria começar com você, Miriam, te perguntando, porque ontem falávamos aqui no Bom Dia Brasil sobre esse ano muito difícil na economia, muito em função também das consequências até da guerra do Oriente Médio. Mas tivemos aí nessa pesquisa números melhores para o governo, mais favoráveis ao presidente Lula. Como é que você explica isso? Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Sadi. Bom dia a todo mundo que acompanha o Bom Dia Brasil. É realmente uma pergunta importante. Sabe o que aconteceu? Acontece que em vários quesitos os eleitores estão melhorando a percepção em relação a medidas que o governo tomou até para atenuar a crise. Eu vou dar uma olhadinha de vez em quando aqui para minha colinha. Então, aumentou o número de pessoas que dizem que estão vendo notícias positivas sobre o governo. A isenção do imposto de renda, que se tinha inicialmente aí a ideia de que não tinha impactado muito positivamente, agora começa a ser sentido mais. Por exemplo, de até 2 salários mínimos, que foi o grupo beneficiado com essa isenção do imposto de renda, era 17% sentiam impactados, o efeito direto, depois 25% e agora nessa pesquisa 32%. Então está aumentando a sensação de que foi beneficiado com a medida. O desenrola é avaliado como positivo por 50% dos pesquisados. E o mais importante que eu queria chamar a atenção é que caiu o percentual dos que se dizem muito endividados. Ou seja, a política está fazendo efeito. Caiu de 28% para 23% o número dos altamente endividados. Então, a avaliação positiva sobre a política do governo para tentar reduzir o impacto da guerra nos preços dos combustíveis é avaliado, essa avaliação positiva é de 53%. E perguntado se a economia piorou, era 50% achavam que sim, 46% depois e agora 44%, caindo o número dos que acham que a economia piorou. Mas o mais importante, talvez, para o governo é o fato de que as tarifas americanas são vistas como prejudiciais às empresas, mas também são debitadas na conta de Flávio Bolsonaro. A maioria dos eleitores acha que veio porque ele pediu. Vieram essas tarifas. Sadi e Ana Paula, com vocês agora a bola. Obrigada, Miriam. Queria pegar exatamente esse ponto que você terminou falando aí para perguntar para a Andréia, falando a Miriam trouxe um pouco do impacto da economia na pesquisa e o impacto da política. Quando você olha para os fatos políticos que estamos acompanhando, o que explica essa pesquisa, especialmente falando do desempenho do candidato Flávio Bolsonaro? Miriam, vou explicar aqui, mas eu sou da sua escola, estou com a minha colinha aqui, tá? Ajuda muito, ajuda muito, Ana. Ana, muito boa essa explicação da Miriam no campo da economia. Quero contar para a nossa audiência aqui como é que fica essa repercussão no campo político. Porque quando a gente olha a foto dessa pesquisa, é um retrato do que a gente vem falando aqui no Bom Dia Brasil já há algumas semanas. Eu diria para vocês que é uma espécie de combo. Então, você tem ali o primeiro encontro, foram uma série de encontros, seja uma agenda secreta,
o Vorcaro, seja essa agenda com o presidente Donald Trump, eu separei em 3 tópicos. O primeiro é o efeito Vorcaro. Esse elo do Flávio Bolsonaro com o dono do Banco Master repercute muito. Segundo o Felipe Nunes, que é o diretor da Quest, eu conversei muito com ele sobre isso, ele disse que no grupo de independentes, que é onde os candidatos eles querem avançar, querem buscar esses votos, tem uma avaliação de que aquele dinheiro que ele disse que pediu para o Vorcaro para financiar o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro é um dinheiro, na verdade, de suspeito de corrupção. Então, essa é a percepção das pessoas. esse é o primeiro ponto. Então, é bem importante a gente colocar aí, mostrando também que corrupção vai ser um tema na campanha, as pessoas estão ligadas nisso. O segundo ponto, segurança pública, que a gente vem falando muito aqui no Bom Dia Brasil. Você se lembra aquela decisão do governo americano, o governo do Trump, de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Qual que é a avaliação que a Quest pegou? Sim, as pessoas reconhecem que o PCC e o Comando Vermelho são terroristas, mas que tem uma avaliação de que quem tem que resolver os problemas do Brasil são os brasileiros, é o Brasil. Então, é aquela estratégia do governo brasileiro de dizer, aqui tem soberania, pode ter uma interferência externa. Então, tem essa percepção também. E só para lembrar que toda essa articulação da classificação aconteceu depois da viagem do Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos, nesse encontro com o Donald Trump. E, por fim, Ana, que eu anotei aqui, pegando carona na Miriam, o tarifaço, esse 2.0, porque a gente já viu no ano passado, exatamente há um ano, o tarifaço 1.0, que foi exatamente quando o governo começou a melhorar a sua avaliação e discutir, né, reforçar essa ideia de soberania, e agora com esse tarifaço 2.0, que na pesquisa, segundo também o Felipe Nunes, tem a digital de que foi o Flávio Bolsonaro que fez essa articulação. Então, eu diria para vocês que a gente pode tirar a seguinte conclusão. Hoje, o Trump é um cabo eleitoral do presidente Lula. Então, esse é o resumo com base nessa foto, né? Porque pesquisa é foto que a gente está vendo hoje. E a gente vai aguardar para os próximos retratos. É Obrigada, isso, viu, Andréia? Até mais. Tá bom.